Pronto, então estamos gravando. Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa terceira aula, né? Continuando aqui o conteúdo inicial sobre APIs, tá? Então, para a gente começar, deixa eu compartilhar aqui uma guia, que vai ser a guia do Colab Web. Pronto. Então, a gente está na terceira aula, na aula do dia 17, né? Hoje para falar um pouquinho sobre API e para falar sobre API Web, já é a guia que está aqui, né? Já tem uma guia preparada para a gente falar sobre API Web, mas antes de começar a falar, eu preciso comentar duas coisas. A primeira é sobre o trabalho, né? Sobre o quiz que encerrou ainda agora. Tem uma questão, e acho que ela varia para cada aluno, ele fica mudando aleatoriamente, que tem uma resposta pré-definida, tá? E o Colab Web ele quer encontrar a mesma resposta. Estava até falando isso com o Marcos há pouco. Então, assim, não esquentem não que hoje, depois da minha segunda aula da tarde, quando eu começar a renderizar os vídeos de hoje, eu corrijo o Colab Web, aí então eu abro a questão e eu verifico, tá? Se está correto ou não. Prof, o quiz é até dia 19 lá do Colab Web. Ah, tá dia 19, é? Errei, foi? Aí tu jurava que era hoje, 17. Não, Então, não. então pronto. Então na quarta-feira, quando acabar a aula da quarta-feira, eu faço isso. Eu jurava que Tá. era hoje. Não. Até tira o print pro senhor. Não, então pronto. Rapidinho que resolveu atualizar o meu sistema operacional agora, né? Que legal. Fica para Tá bem depois. ali, ó. Então, tá. Ali nos próximos eventos. Ah, é verdade. E eu tava aqui, opa. Ó, de 19 ali, eu jurava que era dia 17. Então tá bom. Então, quarta-feira, depois então da minha segunda aula, quando eu estiver renderizando os vídeos também, eu já faço a correção, tá? E nesse conteúdo de hoje de API Web, né, de API e API Web, como tem muito material disponível, em português, em inglês, né, eu acho que é o material mais curto que tem. Deve ter 23 slides, 22, é um material bem simplificado, só mesmo para contextualizar algumas coisas. Primeiro porque eu liberei, né, no fim de semana, eu liberei a parte de livros aqui, então tem 4 livros, se não estou enganado, lá nessa pasta. É um diretório do Google Drive, lá tem 4 livros que explicam só sobre a API Web, então assim, deixei lá. Tem aqui um material sobre segurança, tem aqui um outro site que tem ferramentas aplicadas ao teste de API, então deixei um material extra lá. E eu liberei também esse vídeo aqui, que já está aqui, deixa eu compartilhar, que é um vídeo sobre a API Web. Né? É muito legal porque é o Greg, alguma coisa, esqueci o nome dele agora, e ele tem uma empresa de segurança, ele dá curso, é muito legal, deixa eu liberar, né? Deixa eu continuar aqui a minha... Been selected to participate in the Twilio Quest program. Pronto. Né? E é muito legal porque o material dele é bem interessante. E deixa eu só também aproveitar, né? Muita gente não lembra, mas tem como colocar a legenda, tá? Então a legenda ele já vem com a legenda ali em inglês. Dá para pedir para traduzir para o português e funciona tranquilamente. Tá? Não é tão ruim, então quem não quiser ler inglês ou não estiver conseguindo ler inglês, ou não estiver conseguindo ouvir aí o Craig falando, tem Português Brasil. Eu já passei do Português Brasil, gente? Ou estava como Brasil? E eu passei... Só português. Tá aqui na minha cara, português, pronto. Tá, então é muito tranquilo, né? We're going to be exploring a term that you've tem probably 3 horas heard ou quite 2 a horas bit. e 20 That term is só API, de or curso, Application né, Programming dele explicando Interface. a API. In addition to São being able to recite what it vários segmentos, vamos chamar assim, ó, eles estão bem organizados. O primeiro vídeo, que é um vídeo de introdução, aí ele tem um segundo vídeo. Então tem toda uma explicação de APIs. Lá vai esse negócio querer de novo. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas aqui. como Sai quiser daí, com o menino. Hanhanit. Quer ver as etapas? Use a visão. Pronto, sai daí, seu xerido. Então ele tem
uma Yet your introdução, programming a language ideia de provides a single API. APIs, depois ele tem as More on this explicações in the mais teacher's formais, For the e rest ele of this tem até course, um testezinho, né? Ele tem Try. uma I'm gonna go look at ferramenta that. You que might ele actually ajuda, be que ele there and be out mostra of the beta. a como é que funcionam as APIs. Tá, então eu já liberei o vídeo. Então, assim, acho que o meu conteúdo está bem resumido para que eu não atrapalhe muito os livros, né? E que eu não atrapalhe o vídeo que tem lá do Craig, que é bem interessante. Então, assim, eu diria para primeiro assistir o vídeo do Craig, né? Com calma, tem 2 horas e pouquinho, então assiste um pedaço, outro pedaço, já baixa os livros, já deixa o livro lá, já dá uma olhada. Os livros estão todos em inglês, tá? Esses aí não tem muito para onde fugir, para onde correr, estão todos em inglês, tá? Então, assistam o vídeo no YouTube lá do Craig sobre as APIs. Tem o material lá disponível já. E tem os meus slides de hoje, que são bem, bem curtos. E aí, no final, eu vou mostrar uma API web para a gente poder testar e ver a diferença de uma API web para um sistema web. Né? A gente viu lá na aula passada o eCampus funcionando, usando o Postman. Agora vamos, de fato, trabalhar com uma API web que tem métodos, que tem funções, né? Que tem uns endpoints ali, que recebe parâmetros para poder trabalhar. Tá? E aí, na quarta-feira, a gente fecha esse conteúdo com a ideia de REST API, e eu passo para vocês, já começo a discutir com vocês algumas atividades, tá bom? Então, vamos para a parte de APIs web. Eu estou vendo só a apresentação, tá? Então, de novo, se alguém tiver com alguma dúvida, ou fala direto, ou escreve no chat, e aí eu espero que o pessoal consiga me ajudar aí mostrando, tá? Então, a gente vai para a terceira aula. O conteúdo é API e Web API. E a função desse material, 24 slides, é só contextualizar vocês e mostrar a diferença, de fato, ou entender melhor o que é uma API e o que é uma API voltada para a web. Tá? Aqui não tem formatação de API, não tem arquitetura de API ou estruturação de API, REST, GraphQL, não tem nada disso. É só um material básico para explicar o que é. O material do Craig já é um pouquinho mais avançado, ele vai do básico até já alguns testes e até coisas que a gente vai fazer um pouco no futuro tem lá. Então dá para já começar a pegar o material dele e adiantar também. Dito isso, eu espero que todo mundo conheça o conceito de API. Embora eu saiba que vários de vocês não fizeram redes ainda, ou acho que também não fizeram sistemas operacionais, não tem ali um conceito sobre interface, eu acho que já ouviram falar sobre API, Application Programming Interface, e tem uma ideia. Então, assim, de forma geral, o conceito, a definição formal é que uma API ela é uma interface em um sistema de computação, hardware, software, mídia, o que for lá, que tem uma função. Geralmente, a função dessa API é facilitar o uso de algum tipo de serviço ou algum tipo de recurso. Essa é a ideia de uma API. Tá? Se a gente for pensar em sistemas operacionais, nessa ideia de sistemas de computação, as APIs elas eram coisas de dentro da máquina. Então, a gente tinha ali um computador que tinha um hardware que oferecia um serviço, aí se coloca lá um software, um middleware, um sistema operacional, que ele, de fato, intermedia a comunicação entre a aplicação, o software, o programa e o hardware. Ele intermedia através do uso de interfaces. Então, interfaces que são ali acessíveis e programáveis, por isso que tem essa ideia de APIs. Já as APIs web, elas já são mais recentes, como é que eu vou dizer? Mais atuais, e elas diferem do conceito básico de API, enquanto as APIs elas eram mais acopladas ali, aos sistemas de computações, mais ligadas ao hardware ou até ao software, as APIs web elas são mais liberadas, mais free, digamos assim. Eu consigo
usaram uma API web de um terceiro sem nenhum tipo de problema, seja essa API pública, o cara pode ter criado a API, jogou lá no mundo, todo mundo trabalhar, como pode ser uma API que eu pago para acessá-la. Né? Então, a ideia de uma API para a web ainda é essa, é você ofertar um recurso, um serviço, agora via web, né, de forma ainda mais simples. E hoje, né, se a API, historicamente, para sistema de computação, ela era fortemente acoplada, porque ela estava embarcada, estava unificada ao hardware, agora ela é ao contrário, né? Ela é fracamente acoplada, porque você vai ter um serviço, uma API que responde a um serviço num canto, né? Num data center, sei lá, em São Paulo, uma outra API, um cara que está nos Estados Unidos, um outro cara na Europa, um outro cara na Ásia, e assim vai. Tá? Então a gente saiu de APIs voltadas para hardware, e elas são agora mais focadas em software, e elas são totalmente distribuídas. Tá? E aí tem um ponto interessante, que faz parte de um dos livros que estão lá no Drive, né, que é o Irresistible API. Né, uma API ela é dita irresistível, vamos chamar assim, né, quando ela é fácil de usar, quando ela é bem documentada, quando ela tem suporte, né, e ela tem aqueles casos de uso para que você consiga tentar usá-la, entender e comunicar, demonstrar, né, para mostrar que a API de fato vale a pena ser utilizada. Tá? Então, essa acho que a visão de qualquer desenvolvedor aí, quando está pensando em criar um serviço que vai ser disponibilizado via API, é que a sua API seja de fato irresistível, né? Que todo mundo queira utilizá-la, que ela esteja bem documentada, tenha suporte. Não adianta a gente deixar a documentação da API e pronto, aquele negócio não evoluiu, ficou lá disponível num GitHub, ou você criou uma empresa para vender, um local para vender, e aquele negócio não tem mais manutenção, não tem suporte, um cliente conversa com você e você não o atende. Ainda sobre o contexto, né, a gente pode facilmente imaginar que tudo que a gente usa hoje em dia, ou grande parte do que a gente usa hoje em dia, faz uso de algum tipo de API. Né? Eu sempre falei isso nas minhas aulas de sistemas operacionais, de redes. Acho que o exemplo mais clássico de uma API é essa parte de autenticação. Né? Todo mundo já chegou em algum tipo de serviço que tem lá, autenticar. Você quer entrar com login e senha? Você quer usar o Face? Você quer usar o Google? Você quer usar a Twitter? Acho que nem tanto, mas Face, Google, alguns sites acadêmicos usam aquele OrcID. Então, tem várias formas de você fazer a autenticação. Pensando em autenticação, o nome disso é Single Sign-On. Né? Você autentica uma única vez num canto. Mas trazendo para o nosso foco, que é a API, como é que eu consigo me autenticar num serviço da biblioteca, por exemplo, usando a minha conta do Google, a minha conta do Facebook, a minha conta do Twitter, a minha conta do Instagram, do LinkedIn, do LinkedIn, e assim vai. Né? Consegue, porque por trás disso tem uma API funcionando. Né? Então, aqui, aquele botão ali que tem de compartilhar conteúdo dos aplicativos, né? Os sites ou aplicativos que te permitem compartilhar o mesmo conteúdo no Twitter, no Face, não sei aonde, tem uma API funcionando que faz isso, que permite. Então, tem a API do Twitter, tem a API do Facebook, tem a API do LinkedIn, que te permitem fazer o upload, né, vamos chamar assim, né, o compartilhamento de uma foto, de um conteúdo. Tá? Então, assim, acho que hoje a gente vive numa era aí onde o uso de APIs assim, tem APIs das mais variadas possíveis para os mais variados tipos de serviço. E eu acho que o foco é que, via de regra, se você não conhecer o conceito de API web, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Né? Tem uma espécie de transparência em relação a tudo isso que o usuário final acaba não tendo ideia. Então, o que é uma API? Pessoal, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, eu vou continuando aqui.
O que é uma API? Se a gente fosse definir fracamente, uma API é um conjunto de operações, de funções, né, talvez até de serviços, de execuções, né, que permitem que a gente consiga fazer o envio de algum tipo de conteúdo, né, ou acessar algum tipo de conteúdo e interagir, né, com esse conteúdo que foi enviado, né, ou recebido, e que foi manipulado, processado, utilizado por outros softwares, né, pelo sistema operacional, por microserviços, ou até mesmo pelo hardware. Tá? Então, uma API ela é um negócio bem amplo. Né? Tem uma figurinha que dá um exemplo de API, mas já é um exemplo de API voltado para a web. Né? Tem aqui um navegador ou um aplicativo, faz uma requisição via internet, num padrão de uma API, chega lá no servidor que está respondendo por aquele serviço, ele processa, chama um banco de dados, aquele negócio todo. Então, a figura que tem aqui é uma figura mais web. Mas a API é um conceito muito mais genérico. Né? Então, assim, o que a API faz dado que um usuário, um cliente, quer requisitar alguma coisa, ela faz o envio daquele pedido, digamos assim, daquela solicitação até o sistema, que é o destino dela, espera pela resposta e devolve. É o funcionamento do protocolo HTTP. Só que agora tem um elemento, né, a API, digamos assim, o serviço como um todo, ali intermediando aquilo, né, que está preparado para receber requisições somente para aquele tipo de serviço, naquele tipo de endereço. Então, tem um exemplo aqui que quando você está lá num site de comércio eletrônico, que você clica no teu botão de adicionar aquele conteúdo no teu carrinho, na tua cesta, por trás, obviamente, vai ter uma API, vai dizer assim, olha, Amazon, Submarino, Bemol, seja o que for lá, o Feitosa, ele está querendo adicionar esse produto aqui na cesta dele. Então, adiciona esse cara lá. Então, tem uma API por trás resolvendo esse tipo de conteúdo. Né? Assim, acho que hoje o nosso smartphone é um grande exemplo do uso de APIs, né? Não só APIs web, e a figura eu acho que é muito explicativa, né, em relação a isso. Então, assim, você está lá no teu smartphone querendo fazer uso de um aplicativo de rede social, Twitter, Face, não sei o quê, e você está lá querendo compartilhar a tua foto, teu prêmio, alguma coisa. Você quer compartilhar alguma coisa lá. Então, vamos supor que a foto é o carro-chefe. Então, o teu smartphone que está lá funcionando bonitinho, ele tem uma câmera, que é um hardware. Né? Tem lá uma câmera com sensor, aquele monte de bagulho lá. E quando o teu aplicativo diz assim, ó, bate uma foto, tu clica lá na opção da foto, algo, né, o teu aplicativo interagiu com o sistema operacional do teu dispositivo móvel, do teu smartphone, que fez com que a câmera funcionasse e a foto fosse tirada. Né? Abriu a lente lá, o obturador, não sei mais o que, aquele negócio todo, e aí você captura aquela imagem lá. Então, querendo ou não querendo, tem uma API por baixo. Né? Não foi o aplicativo do Twitter, do Face, que conversou com a câmera diretamente, não. Falou com o sistema operacional, que falou com algum tipo de driver, algo do tipo assim, que de fato interagiu com o hardware para poder fazer a captura da imagem. Então, aquela imagem chegou, foi lá capturada. O teu aplicativo permite que você coloque uma legenda para aquela figura, então você vai lá e digita lá alguma coisa para aquela figura, e você depois faz o compartilhamento daquele teu conteúdo. Então, no mínimo, tem umas 5, 10 APIs funcionando aí para que esse negócio funcionasse no teu smartphone. E na hora que tu faz o envio, esse conteúdo todo que foi preparado, ele é encapsulado, guardado e aí enviado via internet até o servidor da tua rede social, obviamente, né? Aí tem uma API lá no teu servidor esperando por isso, então tem uma API do Face, do Twitter, que está apta a receber conteúdo que está sendo compartilhado, por exemplo, né? O Feitosa está compartilhando uma foto, então é um compartilhamento de foto, tem um serviço para isso.
E aí ele sabe como receber esse conteúdo e tratar esse conteúdo. Tá? Então, assim, as APIs elas estão aí, né? Sejam elas APIs mais voltadas para o sistema operacional, para o hardware, ou APIs de fato para a web. Eu acho que aqui era a explicação da foto, e eu acabei de explicar ela todinha ali, né? O ponto é, você pode ter uma API voltada para o teu hardware, né? Diretamente ligada com o teu hardware, e isso é claramente um driver. Então, se eu tenho uma forma de acessar ou de entender o funcionamento de um hardware, isso é um driver, digamos assim, lá para sistemas operacionais, e a API se comporta muito bem como um driver, né? Faria a função de um driver porque ela está manipulando, oferecendo recursos de um hardware. Uma API pode ser uma biblioteca, né? De fato, as funções ali elas podem ser encaradas como APIs de uma biblioteca, e tem as APIs que elas são remotas, né? Aí não estão no mesmo endereço daquele dispositivo físico, que elas precisam de algum tipo de comunicação via rede para poder funcionar, né? São as APIs, hoje em dia, via web, que é, de fato, aqui o nosso foco. E aí, qual é a finalidade, então, de uma API, né? Como eu já falei no começo, tem API para tudo, né? Para todos os gostos. Então, você pode imaginar aí API para... vamos pensar ali, o Uber, né? Então, tem uma API para você colocar a tua rota, tem uma API que faz a manipulação de mapa, tem uma API que, quando tu envia, procura como é que é o nome? Um motorista. Quando o motorista confirma, tem uma outra API que faz. Então, assim, tem um monte de APIs ali num único aplicativo e aí vai embora. O que você quiser imaginar aí, você vai encontrar. Né? Tem APIs para você comprar de tudo imaginável, bebida, comida. Tem APIs bancárias, né? Para você conseguir fazer um Pix e fazer uma transferência. Tem uma série de APIs envolvidas aí. Então, assim, tem APIs para as mais variadas funcionalidades. Né? Isso por quê? Porque elas fazem esse papel de abstrair. Né? Eu não preciso saber qual é o funcionamento completo, por exemplo, de um Pix. Eu não preciso saber disso. Eu preciso saber que eu tenho uma chave, que eu tenho recurso na minha conta e eu quero fazer a transferência, fazer um pagamento utilizando o serviço de Pix para aquela chave que eu tenho. Acabou-se. Né? Eu não preciso, por exemplo, descobrir que o Pix funciona porque o meu banco, ele tem um código de acesso com o Banco Central, que a minha requisição, que aparentemente a minha conta com a conta da outra pessoa, vai ao Banco Central, vai aos servidores do Banco do Brasil, depois ao Banco Central, vai para não sei o que. Não preciso saber disso. Né? Eu tenho uma função onde eu peço para fazer vou fazer o envio do recurso lá, o pagamento, transferência via Pix, e o negócio vai. Então, tem toda essa abstração por trás do uso das APIs, é por isso que, de fato, elas são, hoje em dia, cada vez mais comuns, mais corriqueiras, né? mais utilizadas. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Uma API web é uma interface para algum tipo de software. Né? Vamos pensar assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que talvez desmistificar ou separar os conceitos uma API ela não é uma interface de usuário. Tá? Eu já tive algumas conversas ou discussões com vocês. Não, mas uma API é uma interface de usuário. Não. Né? Uma API, independente do tipo que ela se propôs a ser ou a funcionalidade que ela tem, ela está fazendo uma intermediação, uma ligação entre dos sistemas, dos usuários, dos softwares, das organizações, né? Não sei. Né? Até que a gente e esses elementos aí no meio do caminho, eles estão interagindo. Né? Eu tenho uma interação constante lá. Já a interface do usuário, não, ela é algo mais... embora tenha uma interação, a princípio, com um único usuário, ela é muito mais local. Né? Eu não tenho a obrigação
de ter um ponto de comunicação e esse ponto de comunicação poder funcionar à vontade, funcionar em qualquer ponto, digamos assim. Tá? Então, assim, num conceito bem simplificado, é que a interface do usuário ela é algo mais vinculada ao sistema, né? Ela está mais vinculada de fato ao exterior, aquilo que é exibido visualmente para o teu usuário. Né? Então, de novo, lá na tua ferramenta de compartilhamento de conteúdo, de foto, do que for, a tela, né? A forma como o conteúdo é exposto, como a foto é exibida, isso é a interface do usuário. A API é o elemento que está por trás. A API não é visível. É como se a interface do usuário ela fosse o front-end, né? E a API ela é, de fato, o back-end. Ela está por trás ali. Então, aquilo que é exibido para o usuário na frente, ele é, de fato, manipulado por trás, enviado via API até o serviço onde o negócio está sendo, de fato, processado e executado. Continuando aqui, né, acho que tem a explicação da figura do smartphone ali, né? A gente interage, né, com o nosso aplicativo, serviço, utilizando a interface do usuário. Mas o envio da informação é todo feito via API, que casa muito bem com a ideia de front-end e com a ideia do back-end. O que mais que é interessante aqui? Aí continua, né? Uma API de usuário vai ter ali os campos de entrada, vai ter etiquetas, vai ter botões, né? Vai ter um monte de áreas que, obviamente, ou de regiões onde o usuário consegue interagir e que uma API não tem. Uma API é uma requisição e uma resposta. Uma requisição e uma resposta. Então, você não vai ter esse tipo de interação, se está correto, se não está correto. Quer fazer uma nova foto? Não, isso não vai acontecer. Você envia a tua requisição, o servidor processa, te devolve uma resposta e essa comunicação continua. Tá? E aí já chegando no nosso ponto, que é a ideia de API Web, né? Então, assim, a API Web é uma API que vai oferecer essa funcionalidade, vai oferecer um serviço que vai ter aquela abstração e que o serviço ele é fornecido via web. Então, agora eu tenho um endereço, né? Eu não tenho a obrigação da minha API estar, de fato, dentro do meu mesmo dispositivo. Né? Eu tenho um serviço que ele está ofertado em um endereço IP, que pode ser aqui, que pode ser em São Paulo, pode ser na Ásia, na Europa, na África, não me interessa. Né? Então, eu tenho essa coisa. Outra ideia também é que as APIs elas são reutilizáveis, né? São produtos, são pedaços de software, blocos de software, se a gente pode chamar assim, que podem muito bem ser reutilizados. Né? Então, eu posso criar uma API, utilizar para um serviço, depois utilizar em outro serviço, em outro serviço, em outro serviço, em outro serviço. Né? E assim vai. Então, assim, as APIs, de fato, elas vão ter uma interação muito maior com o software, com o resultado, do que com o usuário. Né? O usuário ele interage com as suas interfaces de usuário. Então, assim, de novo, naquele exemplo lá do aplicativo que está enviando conteúdo para o servidor, seja Twitter, fez aquele negócio todo, toda a parte do dispositivo móvel é interface do usuário e tem as APIs ali ligadas ao hardware, ao sistema operacional. Na hora que o usuário faz o compartilhamento, aí nós temos uma API web. Né? O compartilhamento tem lá um endereço, um host, né, para fazer o nosso get, para fazer o nosso post, o nosso delete, read, o que for lá, né, que é para onde vai o nosso serviço. E o nosso host, ele também vai ter, obviamente, um path, uma URI, um caminho, que é o que a gente vai tratar como sendo o nosso endpoint. Né? O nosso ponto final é onde, de fato, o serviço ele está sendo ofertado. Tá? Então, a ideia da API ela tem todo o seu funcionamento por trás
daquilo que é visível ao usuário. Né? O usuário não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, você faz o envio utilizando o protocolo HTTP, com o endereço do teu servidor, com tudo aquilo que você quer, com os seus parâmetros, e o servidor recebe, processa e te devolve. Acho que já está nesse ponto, né? Então, explicando a figura lá, o aplicativo que está lá rodando no nosso mobile, ele está consumindo, está fazendo uso das APIs que fazem o envio do conteúdo até o servidor. Então, ele de fato está rodando ali como um back-end, né? Nesse caso, o nosso mobile ali, ele é o nosso user agent, né? Lá do protocolo HTTP, é ele quem está consumindo aquele conteúdo, né? E o nosso provedor é o nosso back-end. Tá? Então, acho que é muito tranquilo entender como é que esse negócio vai funcionar. Você tem alguém na frente fazendo uma requisição, usa a API para transportar essa requisição até o back-end, até o servidor, que manda a resposta também via uma API. O que mais que é interessante aqui? Como é que ocorre essa comunicação? A gente está careca de saber, né? Essa comunicação vai ter que acontecer via HTTP, não tem para onde correr. Né? O uso de API Web envolve o uso do protocolo HTTP. Né? Seja diretamente ou indiretamente, vai ter o uso do protocolo HTTP. Aí, uma vez que eu uso o protocolo HTTP, é por isso que essa ideia de APIs que são remotas, que precisam de comunicação via web, são chamadas de APIs web. Tudo bem? Pessoal, tranquilos até aí? Então, eu vou para a nossa última parte do conteúdo, que é bem, eu expliquei que hoje era um conteúdo bem tranquilo, bem simples, que é as APIs, elas acabam se tornando aí pedaços de Legos, né? Que acho que é algo que explica por que elas ganharam ou ganham tanto destaque hoje em dia. Né? Já que a gente tem serviços que podem ser replicados, podem ser utilizados em outras questões, e a forma como elas são construídas permite o seu reuso em várias situações. Então, a gente tem essa visão de que as APIs elas são blocos de construção que podem ser utilizados, reutilizados à vontade. Então, assim, uma API web, ela, de fato, permite que você consiga desenvolver serviços, né, que vão ser reutilizados facilmente por terceiros, né, sem nenhum tipo de problema. Né? De novo, o envio da tua foto via rede social é um serviço, né, que é ofertado por uma API, que ele é replicado para diversas soluções. Né? Primeiro porque precisa funcionar em diferentes sistemas operacionais, pode funcionar via web, aquilo pode ser utilizado num outro serviço, né? Alguém criou um outro aplicativo que está utilizando o envio de fotos já via Face, via Twitter. Independe. Tá? Então, a ideia é que as APIs elas são construídas para serem, de fato, reutilizadas, né? Para que você consiga reutilizá-las sem nenhum tipo de problema. Né? Você faz o teu serviço e espera que ele seja aprovado, né? Que ele seja uma API resistível e que ele possa ser utilizado nas mais diversas situações aí. Aí, de novo, o nosso bom e velho exemplo, né, de por que esse negócio é interessante. Então, eu tenho, com essa ideia de APIs que são reutilizáveis, eu tenho lá na minha rede social, independente de qual for, eu tenho uma API que é a API que permite compartilhamento. Né? Então, esse compartilhamento ele pode estar vindo de um mobile, ele pode estar vindo de um browser, ele pode estar vindo de uma outra aplicação, aí independe. Né? Eu tenho uma outra aplicação que o compartilha, que não é famosa, mas que já compartilha o conteúdo dela para a minha rede social, tudo bonitinho. Legal. Fora isso, né, o que eu tenho dentro da minha rede social que ajuda
ajuda ao meu serviço ficar mais encantador, mais interessante. Eu posso ter dentro da minha rede social ali um serviço que faz o reconhecimento facial, né? Eu quero dizer, esse cara aqui é o Feitosa, esse cara aqui é o Marco, esse cara aqui é não sei quem. Então isso é mais um serviço que pode ser que pode estar envolvido, que envolve o uso de uma API. Você manda o conteúdo para aquele serviço e assim, serviço desse pessoal que está aqui na foto, quem é que tem cadastro com a gente aqui? Fulano, Ciclano e Beltrano. Você pode ter uma API que fornece o armazenamento, vamos armazenar então esse cara num álbum, isso e aquilo outro, né? Se tem um serviço que vai fazer a adição daquele teu conteúdo na tua timeline, pode virar um history e vai embora, né? Então, assim, o negócio funciona bem porque você tem vários pedacinhos, né? Vários bloquinhos ali que podem ser reutilizados e que estão interagindo entre si para uma única entrada, né? Um usuário enviando uma foto para a sua rede social e tem um monte de coisas ali embaixo, lá no back-end, funcionando, tentando ajudar, né, ou oferecer o serviço da forma mais diferenciada possível. Acho que é a explicação daquela figura, não é o nosso caso. Acho que não vale a pena pensar muito nisso aqui. Uma coisa que é legal é que as APIs elas tendem cada vez mais a serem simples, né? Eu não quero ter APIs muito grandes, né? Ou que façam muitas funções, né? Eu tenho, em vez de eu ter um único endpoint, um único path, né? Vamos supor aqui Twitter. Aí lá eu tenho a função de login, de não sei o que, não. Hoje a tendência é que a gente tem agora serviços cada vez mais separados, mais simplificados, né? Onde se cria aquela ideia de microserviços. Em vez de eu ter um local ou uma API com N serviços, 100, 20, 100, 200, 1000 serviços, não. Você tem agora microserviços, onde eu tenho 10 serviços ligados à mesma coisa. Eu tenho uma API para fazer melhoria de fotos. Então, eu tenho 10 APIs ali para fazer esse tipo de coisa. Pronto, estão lá. E funcionam num servidor A, B, C, D. Pronto. Eu tenho agora 5 APIs que fazem armazenamento. Eu tenho isso aqui separado num outro canto do servidor EFGH. E assim vai. Então, você cria, você segmenta, você especializa a tua API e segmenta ela para que ela possa operar de fato em vários pontos sem nenhum tipo de problema. Tá? Então tem uma discussão legal aqui, que uma API ela não foi feita para ser consumida por um único usuário, né? Você não cria uma API pensando assim, vou criar um serviço onde somente quem vai consumir aquele serviço é o Feitosa. Pelo contrário, né? Você quer que a tua API tenha destaque, então você quer que todo mundo consiga consumir o que a tua API fornece, então você vai acabar criando ou tentando criar APIs irresistíveis, né, para que cada vez mais usuários consigam utilizar o serviço que você está ofertando. O exemplo disso hoje em dia, se eu dissesse para vocês criarem um aplicativo que usa, que faz algum tipo de mapeamento, que gera rotas, por exemplo, eu duvido que alguém ia tentar criar um serviço de rotas do zero. Vocês iam utilizar lá o Google Maps, com certeza, né? Que já é um serviço bem estabelecido, é uma API irresistível, né? Está bem estabelecido, está bem documentado, tem suporte, você pode pagar para ter um suporte melhor, você pode ter um suporte simplificado, tá? Então, assim, é esse o ponto de partida do processo. E aí eu chego na parte final, que são os tipos de APIs, né? Então, assim, pensando em APIs de forma geral, ou elas vão ser públicas, né? Alguém desenvolveu a API e elas estão lá funcionando sem nenhum tipo de problema, né? Como um serviço, como um produto, né? Pode ser que elas não tenham mais suporte, né? É provável que tenham documentação, mas elas não tenham mais suporte. Mas elas estão lá. Você pode utilizá-las à vontade sem nenhum tipo de problema.
Já o outro tipo de API são as APIs que são privadas, né? Elas foram desenvolvidas por alguém e aí elas, de fato, têm que ser remuneradas o seu uso. Então, você vai fazer um serviço mensal de pagamento, você vai fazer pagamento por uso da API. Então, elas têm... Geralmente, as APIs privadas elas têm funcionalidades muito mais específicas, né? Enquanto as públicas elas têm funcionalidades muito mais amplas, muito mais abertas. Aí, quanto mais específico for a tua API, talvez mais caro ou com certeza o uso delas vai precisar de algum tipo de remuneração. Você vai precisar pagar de fato para poder utilizar. Então, APIs para sistemas bancários, para verificação de crédito de usuários, então são coisas muito específicas e aí, de fato, isso acaba precisando ser remunerado. Fechamos, senhores, era isso aqui nessa parte inicial. Alguma dúvida? Deixa eu ver quanto é. Nós somos 24, muito bem. Tá, é bom que está caindo, viu? Eram 47, ó. Só já tem 24 agora. Tô achando tranquilo. Alguma dúvida? Não? Para quem não chegou no começo, né? Eu falei um pouquinho do quiz e eu falei que no material, deixa eu compartilhar de novo aqui rapidinho, que no material que está lá no Colab Web, né, que eu já disponibilizei essa aula de hoje e eu também disponibilizei o vídeo aqui, está aqui no YouTube, deixa eu compartilhar, né, que é um vídeo do Craig Daniels sobre APIs. É um material bem tranquilo, bem básico daqui, ó, 2 horas e 19 minutos, né, você tem a opção de colocar a legenda em português e entender um pouco melhor. Esse material é um material bem tranquilo e bem amplo, tá? Então, acho que vale a pena usar esse material ali. E para finalizar, então, a aula de hoje, que eu tinha prometido para os senhores, pode falar, Rafaela. Professor, eu não cheguei no começo, né? Aí eu tenho algumas dúvidas sobre o quiz. Pode falar. Deixa eu colocar aqui na questão. É sobre aquela questão aberta que Isso. pergunta qual é o estado da sessão. Aí eu coloquei uma resposta, só que assim, ela não é exatamente como a resposta correta, né? Pronto, eu comentei isso no começo. Essa questão no Colab Web, ela tem que... Para o Colab Web, ele só aceita se for igual a que está lá com a resposta padrão para ele, tá? Por isso que eu tinha falado que... Eu até falei que era hoje, e é na realidade quarta-feira. Então, na quarta-feira, depois que encerrar o quiz e que eu encerrar as minhas aulas à tarde, eu deixo renderizando o vídeo para colocar para vocês e fico corrigindo. Aí essa questão eu sou obrigado a ir lá no quiz e ler resposta por resposta, tá? Porque muito raramente vai ter a resposta que o Colab Web está esperando, assim, com as mesmas palavras. Tá? Se você trocar uma palavra ali, ele já vai dizer, opa, tá errado. Tá? Então, não esquente não. Esse, na quarta-feira, eu corrijo ela com calma. Aí, as outras 2 dúvidas que eu tenho é a respeito da 9 e da 10, né? A 9, que é o mecanismo de get condicional, que eu queria entender melhor. Eu achei que era aquela impõe condições aos objetos a serem solicitados, ou seja, que eu só vou receber se tiver de acordo com alguma informação que eu estou mandando, né? E aí, no caso, a resposta é ajuda a manter um cache atualizado. Eu queria entender o que seria isso. Tá, vamos fazer o seguinte. Primeiro que eu não vou lembrar a questão agora, que a memória já tá velha. Quando eu acabar a parte aqui do uso da API, a gente conversa, tá bom? Pra gente não perder o foco agora, tá? Então, para a gente poder fechar, eu tinha falado que a gente ia trabalhar de novo, eu vou interromper aqui, que a gente ia trabalhar com o Postman, né? Então, eu tenho vários... Tem vários sites na internet, tem vários serviços que fornecem as suas APIs, né, para você testar, manipular, né, de fato, utilizar, né,
criar aquela ideia da API irresistível, e eu resolvi procurar, na realidade, uma API mais simplória possível do mundo. E eu achei essa API aqui, que era bem tranquila. Eu vou colocar aqui no chat, só para garantir. Não sei se... Agora minha filha, muito bem. Pronto, coloquei no chat, que é essa daqui. Então, ela é uma API online, que já usa a arquitetura REST, que é na nossa próxima aula, né, para você só entender como é que o negócio funciona, tá? Então, tem uma explicação bem interessante aqui. Tem a parte da autenticação e tem exemplos de vários serviços que ela tem, né? Listar usuários, criar um usuário, atualizar o dado de um usuário, apagar um usuário. Então, tem 4 exemplos aqui bem simplistas para o negócio funcionar. Então, o meu Postman já está aqui, ativo, criado, bonitinho, né, funcionando. E a gente tem que testar essas quatro funcionalidades. A primeira é de listar o usuário, né, depois de criar um usuário, de atualizar ali o usuário, e no final é de apagar um usuário específico. Eu na página, eu não consigo copiar pedaço, eu tenho que copiar sempre o comando completo, né? Ah, tá. Esse comando, né, o curl, ele te permite executar isso aqui mesmo numa linha de comando, tá? Ele vai fazer uma requisição uma requisição HTTP sem nenhum tipo de problema, tá? Quem quiser utilizar, assim, o Postman é mais visual, mais cadenciado o uso dele, mas para quem já está acostumado a trabalhar com HTTP, usar o curl é tranquilo aí. Eu vou só copiar aqui esse carinha, acho que eu tinha até copiado aqui já, vou fazer uma outra coisa aqui. Pronto, coloquei ele para cá só para eu ter uma ideia. Ele tem aqui parâmetros de cabeçalho, né? Ele está dizendo que ele está aceitando a aplicações no formato JSON. O content type dele também é um application com subtipo JSON, e que ele está fazendo um get para esse endereço aqui, ó. Então, eu vou só copiar esse endereço aqui, né, que é o endereço do host, e vou trazer aqui para o meu Postman. Tá? E vou tentar, né? E aí, ó, eu tive como resposta, só voltando para cá, essa operação, esse endpoint, né, ele lista os usuários que estão ali cadastrados. Então, ele me fez uma lista aqui, me listou aqui alguns usuários. Não sei quantos são. Ele já falou aqui, ó, que tem um total de 2026, tem 102 páginas. Essa é a página 1 e que ela foi limitada a 20 resultados. Então, tem aqui uma ideia aqui, né? A resposta que esse endpoint me deu. Não sei quantos estão aí com o seu Postman ativo aí. Quem quiser testar aí, por favor, fique à vontade para me dizer se está funcionando, se está tudo certinho, se tudo funcionou, se vocês leram a documentação antes de começar a testar. Olha como é legal. Ele fala quais são os recursos que ele tem aqui, né? Então, ele tem um get para criar tem um post para criar um usuário, um get para ler detalhes de um usuário, um para atualizar informações do usuário e um para fazer a deleção dos usuários. Ele, quando deixa bem claro aqui, ó, por favor, não poste informações pessoais, né, como seu nome, seu e-mail, telefone, aquele negócio todo. Né? Os resultados eles são exibidos em páginas, né, com a ideia de páginas. Então, se você quiser trocar uma página para outra, é só você acrescentar o argumento agora. Ó. Page igual a 1. Deixa eu fazer um teste. Vou colocar o argumento aqui. Se eu estava na página 1, vou testar aqui a página 2. Eu acho que funcionou. Agora estou na página 2. Ó. Então, estou vendo mais 20 resultados. Né? Vou fazer um teste aqui. Página 20. Bora ver se isso é verdade.
Página 20, também limitado a 20. Tá funcionando. Então, já tem uma função. Alguém está tentando aí? Só para eu saber? Espero. Tava fazendo a primeira request. Pronto. Tranquilo, né? Funcionou para todo mundo aí, eu tô achando, né? Acho que não tem... Geralmente, as requisições de GET são muito, muito tranquilas, né? E é o que ele tá mostrando aqui para a gente. É uma requisição que é só, de fato, não precisa nem definir qual é o parâmetro, né? Já vai receber como resposta. Ele colocou para ser mais fácil, mas o post não entendeu que era JSON e já organizou o conteúdo nesse formato textual aqui, está como JSON já. Uma coisa que ele fala aqui, ó, que mais? Métodos como put, post, pat, delete, eles precisam de um access token, né, que é necessário ser passado como um cabeçalho aqui de autenticação, tá? Então ele tem aqui um link para você clicar e obter o teu access token. Como eu já fiz isso, se eu fizer aqui, ele vai me abrir a mesma página. Eu já tô autenticado, tá? Eu já fiz esse passo de pedir a autenticação. Então, quem está começando agora vai precisar fazer a autenticação, se precisar, se quiser, na realidade, utilizar um método post ali. Eu só não vou lembrar qual é o meu bendito cabeçalho agora. Mas bora lá. Pronto, acho que todo mundo já testou o get aí, eu acho que funcionou. Então vamos testar o post. O post aqui que para fazer a criação de um usuário. Só para separar aqui, ele continua com o cabeçalho. Deixa eu separar bonitinho para ficar melhor. O cabeçalho para dizer qual é o tipo de aplicação, o tipo de conteúdo. Aí ele tem agora um cabeçalho aqui que tem o token de acesso e o endereço do serviço, né? Ainda é o mesmo, agora usando o post. E ele tem os parâmetros que são utilizados aqui para a gente poder fazer a criação do nosso usuário. Então, vamos começar primeiro com o post, né? Então, está aqui o endereço do serviço. Eu não tenho a menor ideia de onde é que está a minha bendita autorização. Eu espero que todos tenham conseguido buscar a sua autorização aí. E eu estou copiando aqui a parte dos dados que vão ser enviados ao servidor para fazer a criação do usuário. Como esse cara é um post, esse negócio é enviado via body, né? Lembrem disso. E eu vou utilizar aqui um texto comum. Então eu só vou literalmente jogar esses caras para cá. Eu vou até deixá-lo como JSON para ficar bonitinho, organizado. Eu vou só brincar de separar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Então, o nome é o teste. Vou deixar aqui como... Vamos colocar em português. Masculino. O e-mail vai ser o teste. @teste.com. E o status, eu acho que ele vai continuar como ativo. Tá? Eu só não coloquei a autorização, ou a minha autorização está aqui e eu não estou sabendo. Não, isso aqui é outra autorização, não é o caso. Eu deveria ter colocado a minha autenticação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai, no meu caso não vai funcionar, porque eu não coloquei a minha autenticação. Se vocês estiverem aí com a autenticação de vocês, já geraram lá. Então, aqui no cabeçalho, authorization, né, cabeçalho,
Authorization, e aqui vocês vão colocar o token de vocês. Bora ver o que o meu vai dar. Pronto. O meu deu erro porque ele disse que a autenticação falhou. Né? Porque, de fato, no meu caso, eu não informei qual era a minha autenticação. Deixa eu descobrir qual é a minha autenticação. Ela deve estar aqui em algum canto. Access Token. Pronto. Eu fui enviado de uma outra página e está aqui o meu Access Token. Ó. Uhul! Uma coisinha bem pequena, quase nada. Então, eu vou colocar o meu Access Token aqui. E a minha autenticação também não funcionou. O que eu fiz de errado? Ah, tá. Faltou eu copiar o... Ah, vocês viram agora que a minha autenticação funcionou, né? Desculpa, a minha requisição funcionou. Né? A autorização está aqui, ele tem que colocar esse bear no começo e o meu token. Aí o que ele me respondeu aqui agora é que o meu gênero ele não pode estar em branco. Ou seja, na minha requisição aqui, como eu mudei ele para masculino, ele não entende, né? A minha API deve reconhecer apenas male ou female. E aí ele não reconheceu o masculino e deu um erro. E eu acho que agora que eu reexecutei a operação, funcionou. Né? Pelo menos foi essa a resposta que eu tive, ó, 201 agora, criado, e aí ele criou com ID 2919, o nome é teste, o e-mail é teste@teste.com, e-mail, e ele está com o status ativo. Todos tentaram aí? Ah, tá. Todo mundo conseguiu gerar a sua autenticação? Eles deram uma olhadinha lá, procuraram. Eu acho que quando eu fiz a primeira vez, ele perguntou se eu queria, por exemplo, utilizar o Google, o Face e tinha mais uma outra lá. Aí eu usei o Google, por sinal, para gerar a minha autenticação. O GitHub, pronto. Acho que acho que eram 3 opções ou 4, né, para fazer funcionar. Enquanto vocês vão testando aí, eu já vou preparando aqui o próximo serviço, né? O próximo endpoint, que é agora para fazer a atualização do usuário. Então, vou separar só para ficar bonitinho, fica melhor de entender. Agora já é a atualização do usuário. Ainda precisa da autenticação, né? Então, já está lá, a gente já criou a autenticação. Agora, a gente passa para ele no nosso endpoint. Posso continuar, gente? Desculpa. Tem alguém testando ainda? A criação do usuário? Tá. Bom, beleza. Então tá. A gente vai fazer uma nova aqui. Né? Agora o comando é patch, e não é put, é só patch. E percebam que diferente do post, ó, o post eu tinha só users. Né? O get eu também tinha só users. Agora eu tenho um outro endpoint aqui, que é o 123, né? Digamos assim, um outro caminho, que na realidade é o meu usuário. Né? Na teoria é o usuário que eu criei, ele foi o 2919. Eu vou ajustar aqui para ser o 2919, voltar aqui para a documentação, né? E aí eu posso vou mudar aqui o meu status, né?
Como eu não cheguei a testar aqui, a minha dúvida é, eu preciso colocá-lo. Eu preciso colocar todo o conteúdo. Eu vou copiar aqui do Jason, tá? Que é mais fácil, tá? Mais rápido. Eu preciso colocar todos os campos aqui. Eu vou mudar para e-mail e vou colocar para teste 2. Bora ver se funciona. Eu tenho aqui o authorization. Deixa eu copiar. A authorization. Eu vou copiar aqui também do header o meu cabeçalho, que a preguiça é grande, e na teoria deveria funcionar. E pela cara funcionou. Então eu alterei os dados do usuário 2919, né? Agora o e-mail é teste2@teste.com, o nome continuou teste, o gênero agora é Fmail e ele continua como active, né? Para o ID 2919. Tá? Então a gente acessou o mesmo serviço ainda, que é manipulação de usuários, né? Para listar, para criar, né? E agora para atualizar. Por sinal, eu fiquei curioso para descobrir qual é o meu usuário, 2919. Será que eu consigo me encontrar? Eu vou fazer um get aqui lá na página 200. Não, página 200 quase não tinha. Então, na página 199, que eu acho que deve ser onde eu me criei. Também não. Página 100. 500, 600. Ah, agora que eu vi que os números são bem aleatórios, né? Eu estava achando que os números eles eram mais sequenciais na hora da exibição. Mas vamos lá. 150. Não. 125. 120. Rapaz, 110. Vou lá para minha página 1 mesmo, então. Vai que eu apareço no começo aqui. Ó, esse teste aqui, ó, eu tinha feito de manhã. Estava testando. Eu queria encontrar a minha página, mas pela cara eu não vou encontrar a minha página. A página onde eu apareço com todos os outros usuários ali. Ah, tá aqui, ó. Tenho só 102 páginas. Ruim. 102 páginas. Mas eu estou na última página. Aí, ó, me achei, ó. Tô aqui, ó, na última página. 2919. Pessoal, todo mundo conseguiu criar aí? Melhor, conseguiram ler, conseguiram criar e conseguiram alterar agora? Você pode ver os headers do post? Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. No post aqui tem o content type, que foi o próprio Postman que colocou. Quando eu escrevi o body aqui, ele já colocou o header como application e subtype JSON. E o authorization, ele pede essa palavra-chave bearer aqui na frente, espaço, e aí atua o teu access token. Tá? Eu vou só fazer o reenvio aqui de novo. Aí voltou a ser teste, e-mail. Então, se eu der um novo get aqui na página 102, eu devo ter voltado para o parâmetro original. Não, cadê o meu? Agora eu mudei. Agora eu virei o 2931. Eu fiz um post, né? É verdade. 2931, tá aqui sou eu. 2931, teste. O 2919 agora é o senhor incrível. Alguém já ficou com o meu ID. Né? Percebam que aqui é uma API só para teste, tá? Então, os IDs estão sendo trocados aí para todo mundo. Alguém criou, alguém trocou, os IDs estão sendo utilizados. É só mesmo para mostrar como é que o negócio funciona. Todos ok? Conseguiram criar os usuários? Conseguiram fazer a alteração do usuário?
A última, então, é apagar o nosso usuário, né? Que é o mesmo processo quase ali do post e do patch, né? Os mesmos parâmetros, na realidade. O que muda agora é que o comando é delete e a gente manda somente o caminho correto para fazer a deleção daquele conteúdo. Então, eu vou copiar aqui o caminho, vou criar uma nova aba aqui no meu coisa, agora ele é delete, está aqui. É o 2931, ó, o meu aqui não é mais não é 1, 2, 3, nunca foi, né? O header, eu só preciso copiar aqui o header do authorization. Authorization. Na teoria... Ah, tá. 204, eu não enviei conteúdo nenhum para ele, então eu preciso passar... Ué, que conteúdo que eu tenho que passar para ele? O que eu tenho que passar para ele? Volta para a documentação. Gente, não passar vergonha. JSON, authorization, delete e 1, 2, 3. Meu usuário não é mais aquele usuário, gente? Deixa eu fazer um teste aqui, descobrir qual é o meu usuário. Eu acho que ele apagou, né? Vocês perceberam que eu fiz um teste com o 2931. Ele deu 204 sem conteúdo, mas refazendo aqui o get na última página, o 2931 já não existe mais. Eu vou apagar alguém, hein? Eu vou apagar aqui o 2917. Não é meu? Consigo? 2917? Bora ver se funciona. Para ver se eu consigo apagar um dado que não é meu, o que não foi gerado pelo meu Access Token. Também deu o mesmo status, sem conteúdo. 2917, né? Então, vamos procurar 2914, 2918 e o 2917 foi embora. Oh, que legal! Pessoal, todos testaram aí? Quem conseguiu fazer funcionar os 4 métodos? O de listar, o de criar, o de atualizar e o de apagar. Pronto. Tá, então testem aí. O que eu posso adiantar? Ah, tá. Falta atualizar e deletar. Tá. O que eu posso adiantar aqui? Vocês viram que com esse método aqui do delete, né? Eu tenho o meu host, eu tenho o meu endpoint, que é esse public v1 users, e aí eu passo como parâmetro já o usuário, que aparentemente está no endereço, né? E eu apago. E eu acabei de falar para vocês que eu não criei esse usuário, né? Eu vou de novo criar aqui, ó. Meu conteúdo está aqui no bar, né? Eu vou criar de novo aqui o teste, vou dar um send no meu post ali, ó. E aí ele acabou de dizer que ele criou o 2941. Então, para confirmar, eu vou só refazer o get na última página ali. Acho que nem é mais a última página, né? Agora é 103. R$ 29,41. Estou aqui, ó. Teste, né? E aí, para fechar, então, 29,41, eu vou apagar esse cara. Percebam que eu, com o meu Access Token, criei o 2941, eu conferi que ele estava criado e eu apaguei. Até aí está perfeito, porque eu, Eduardo Feitosa, tenho um token onde eu criei o usuário que eu queria, chequei e ainda por cima apaguei. Mas na hora que eu uso o meu token, eu vou apagar o 2919, tá? Não sei quem é o dono. Se for alguém, me perdoe. 2919. E se eu refizer aqui o get, não deveria aparecer nada agora. Ó.
o 2919 não está mais aí, e muito menos o meu 2941 que eu tinha acabado de criar. Isso é uma falha, né? É uma das principais vulnerabilidades em APIs web, que é o BOLA, o Broken Object Level Authorization. Eu estou logado como Feitosa, vamos chamar assim, vamos pensar assim, mas eu consegui manipular recurso, conteúdo que não era meu, a qual eu não tenho autorização. No caso aqui, eu apaguei um usuário, eu deletei um conteúdo do serviço a qual eu não tinha, eu não deveria ter acesso, tá? Obviamente, essa API é uma API experimental, como ela fala aqui, ó, é para você testar e brincar à vontade, beleza, tá? Não é, né? Não é algo levado a sério, né? Não é lá o aplicativo manipulando recursos bancários, não é um aplicativo que tem os dados do usuário que pode comprometer algo ligado ao LGPD, não. Era só uma API para testes iniciais bem simplórios, tá? Mas isso que aconteceu é um problema grave, é o primeiro tipo de vulnerabilidade que acontece, assim, é o principal tipo de vulnerabilidade que ocorre com uma API, acho que é o principal ataque, né, relacionado à API web, é isso. Tá? Nesse caso foi muito, muito fácil, muito simples, eu de fato nem precisei fazer trocar o meu ID, né? Já funcionou, tá? Mas tem casos aí que você precisa fazer manipulações para chegar nisso aí. Senhores, dúvidas? A Raquel conseguiu os 4. Obrigado, Raquel. Dúvidas? Não? Ah, tá. Essa parte do bola? Tá. O bola, a gente vai ver isso lá na quinta semana? Ou estou na dúvida agora. Tem um conteúdo que é sobre o OASP Top 10. Para quem conhece um pouco de rede de segurança aí, o OASP é uma fundação sem fins lucrativos, a princípio, né, preocupada com segurança na web. E ela tem o que ela chama de Top 10. Então, ela faz uma lista das principais vulnerabilidades. Ela começou com esse negócio para a web, lá em 2007, eu acho, 2009, e aí foi evoluindo, e em 2019 ela lançou um OASP Top 10 para API web. Né? Então, a primeira vulnerabilidade que ela tem é o BOLA, que é o Broken Object Level Authorization. Então, você quebrar, né, a autorização aí no nível de objetos. Então, eu, quando fiz o meu login, né, usando aqui quando eu criei o meu usuário, na realidade, eu criei um Access Token. Então, se fosse uma aplicação coerente, né, pensada bonitinho, teria que ficar registrado em algum canto que o Feitosa tem esse Access Token aqui. Então, eu poderia criar o usuário, eu poderia atualizar o usuário que eu criei, usando esse Access Token. Então, a gente tem que comparar, né? O token agora dessa requisição é igual o token que foi usado para criar o usuário? Então é o Feitosa. Não é. Então tu não pode modificar um conteúdo que você não criou. Né? A princípio a ideia é essa. A mesma coisa valeria para o delete. Né? Ele quer apagar o usuário 2919. Foi ele que criou? Vamos ver. O usuário 2919 foi criado com um token... Não é. Então não pode. Tá? Então, toda vez que a API permite que um usuário manipule informações, dados, recursos, que ele não tem acesso, que pertencem a outro usuário, isso é um BOLA. Isso é uma quebra no processo de autorização. Tá? Então, e aqui aconteceu de novo, porque é uma API para testes. Né? A gente estava só testando. Aqui ela não foi feita para ser algo do mundo real. Tá? Então, era só para testar. Então, mas numa aplicação do mundo real, isso não deveria acontecer. Tá? Eu lembro, né, de um caso... Isso, né, justamente. Né? Assim, como eu consegui, com o meu token,
utilizar um recurso que eu não deveria ou acessar um conteúdo que eu não deveria, eu poderia alterar dados de outro usuário, eu poderia trocar informações sensíveis, aquele monte de coisa, né? Eu lembro muito de um caso, em 2019 também, que era muito comum, eu recebia muito o SMS da TIM, pedindo, usuário, venha para TIM, não sei o que, troque, venha para TIM, mude seu plano para TIM, papá, e tinha era uma URL encurtada, e aí tava com um aluno aqui conversando, vamos fazer um teste, vamos embora. A gente pegou aquela URL encurtada e pá, abriu. Aí é legal. Aí o aluno falou assim, professor, eu uso TIM. Legal. Aí ele foi lá, logou no sistema, né? Chegou na mesma como é que é o nome? No mesmo endpoint, né? Que tava lá. E aí ele logou, viu a conta dele, né? Com aquele endpoint bonitinho lá, viu os conteúdos dele e o ID dele é 900 e alguma coisa. Aí bate aquela coisa, né? Assim, muda teu ID aí, dá aquele incremento de mais um aí, 919, agora tá 920. Aí ele só fez mudar o ID lá na requisição, vieram os dados de outra pessoa. Isso é um bola, né? Então ele passou o dia brincando trocava o ID, incrementava o ID, buscava o dado de outra pessoa. E o dado na época era nome, endereço, CPF, RG, aquele monte de coisa pessoal de fato, né? Aí ele avisou a um site chamado, acho que é hacker.com, aí o pessoal conversou com a TIM e a TIM resolveu o problema, depois agradeceu ao aluno, agradeceu ao nosso laboratório, mas assim, isso é um bola, né? É alguém que está conseguindo mudar a sua identidade, né, e acessar um serviço, um recurso que ele não deveria ter, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai estudar isso com mais calma lá na quinta semana ou sexta semana. Tô na dúvida aqui agora. Mas o curso vai ser isso, tá? Assim, a ideia do nosso curso é entender o funcionamento do HTTP, das APIs web, e tentar descobrir como é que aquelas vulnerabilidades apontadas apontadas pela OASP, elas acontecem no mundo real, tá? O foco do curso é isso, é um meio que hands-on para a gente tentar entender como é que o negócio acontece, né? Então, assim, tem aplicativos, serviços, APIs, que tem bolas na cara. O Colab Web, embora não seja um serviço que use API, tinha esse problema do ID tá lá na requisição, não tem mais. A gente vai encontrar muitas APIs com esse problema. Tem APIs com problema do token, que foi esse caso de agora, né? Tipo, com um único token você conseguir fazer aquele monte de coisa. Mas a gente vai trabalhar isso com mais calma. Senhores, eu fechei. O conteúdo de hoje era isso. Aí, só lembrando que no Colab Web tem lá o link para o vídeo do Craig, tá aqui, o vídeo bonitinho, né? Tá em inglês, mas você tem a opção de colocar a legenda para português, né, automático, que funciona muito bem, ele fala bem pausado, muito melhor do que eu, então é fácil de entender, e ele tem o vídeo todo separadinho, ó. Tem o vídeo 1 de boas-vindas, o vídeo 2 que ele explica a ideia de interface, o vídeo que ele define a API, o vídeo de APIs remotas agora, que é o nosso caso de APIs web, aí como é que funciona, né, uma API na internet, construção de APIs REST, que já não é muito legal. Aí tem como é que você explora, o que a gente acabou de fazer aqui, de explorar essa API web do online REST aqui, é o que ele faz aqui no conteúdo dele, no vídeo número 6, tem meia hora de vídeo, tá? Meia hora não, né? Tem mais, né? Tem 44 minutos de vídeo, tá? Onde ele mostra lá, acho que é uma aplicação que ele tem, que é uma aplicação que manda SMS, manda e-mail, que faz isso. Então, assim, é um material bem legal, dá para ir vendo de pouquinho, vendo de pedaço, vendo aquilo que é mais interessante e ir trabalhando, tá bom? Na quarta-feira a gente continua, desculpa, errado. Na quarta-feira a gente vem para a parte de REST API, e aí eu já passo para vocês o nosso trabalhinho, o nosso próximo trabalho, tá? Para a gente já começar a meter a mão na massa de fato. Tudo bem, pessoal? Eu vou encerrar, então, a nossa gravação. Vou parar a minha apresentação aqui.
Eu acho que o vídeo de hoje eu não falei nada muito estranho. Acho que eu talvez nem tenha que renderizar ele muito não, é rapidinho. Então eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá bom?